Senadores apresentam relatório alternativo à CPI do futebol. Parlamentares questionam TCU e BNDES sobre programa para desenvolver aviação regional. Pesquisa clínica em humanos pode ser regulamentada e líderes de entidades trabalhistas querem adiar a regulamentação da terceirização. Boa tarde. O relatório da CPI do futebol foi apresentado hoje. O documento, elaborado pelo senador Romero Jucá, não pede o indiciamento de ninguém. Contrariados com o texto, os senadores Romário e Randolfo Rodrigues fizeram um relatório alternativo. As duas propostas devem ser debatidas e votadas na semana que vem. Em abril, o prazo para o encerramento dos trabalhos da CPI do futebol foi prorrogado até 22 de dezembro. A justificativa foi a necessidade de juntar documentos e quebrar sigilos de suspeitos. O relatório do senador Romero Jucá sugere mudanças na administração do futebol. Mas o documento dividiu opiniões. Em parceria, presidente e vice da comissão apresentaram um voto em separado. Eles querem o imediato indiciamento dos investigados, dentre eles o atual e 2 ex-presidentes da CBF. Ricardo Teixeira, José Maria Marim e o atual presidente Marco Polo Del Nero. Conseguimos evidenciar, com base em informações oficiais, diversos ilícitos praticados por essa verdadeira gangue que desgraçadamente ainda comanda o futebol brasileiro. Com o pedido de vista coletivo do relatório e do voto contrário, os senadores devem decidir sobre a aprovação ou não do documento na semana que vem. Nós levantamos uma série de questões. Algumas questões, inclusive, ainda terão que ser aprofundadas de investigação. Eu não me sinto à vontade para indiciar. Primeiro, a CPI não indicia ninguém, né? A CPI pode pedir ao Ministério Público que indicie. Ora, se eu estou mandando para o Ministério Público os indícios de crime, se eu estou mandando as irregularidades e toda a documentação sigilosa, eu não vou ensinar ao Ministério Público o serviço do Ministério Público e dizer que ele deve indiciar aquela pessoa no artigo A ou no artigo B. Essa é uma tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal. É competência, assim, dessa CPI, depois de uma investigação de quase 1 ano e meio e de todas as descobertas que foram feitas, sugerir, indiciar essas pessoas que realmente são pessoas que cometem crimes, são marginais e são pessoas que são a escória, a coisa mais ruim, mais negativa do nosso país em relação ao nosso esporte. A Comissão de Desenvolvimento Regional se reuniu hoje para discutir um programa do governo que tinha como meta implantar 270 aeroportos no país. Os senadores ouviram representantes do Tribunal de Contas e do BNDES. O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional pretendia investir 7 bilhões e 800 milhões de reais na reforma, ampliação e construção de aeroportos. A ideia era reduzir o preço das tarifas para os passageiros das regiões Norte e Centro-Oeste, que chegam a pagar tarifas 30% mais caras que os usuários do Sudeste. Mas o programa foi suspenso. O relator da comissão queria saber do Banco do Brasil quanto o governo investiu até agora, mas a instituição não mandou representantes. Eu gostaria principalmente de saber o que foi gasto até agora. Seria suficiente já para ter feito algum aeroporto? Porque o programa foi lançado para se construir 270 aeroportos. Quando se lança 270 aeroportos ao mesmo tempo, é claro que isso cria uma expectativa muito grande na população que está lá na ponta. Seja os prefeitos, vereadores e principalmente o cidadão. O Tribunal de Contas da União fez 3 fiscalizações no Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Na última, deu prazo para que o governo diga quando vai começar a implantar os novos aeroportos. Depois que o orçamento de 2017 for aprovado, o Ministério dos Transportes tem 60 dias para prestar as informações. O TCU também recomendou que populações isoladas tenham prioridade. A cobertura da população nos municípios da Amazônia Legal, e a gente se refere, existe uma legislação que trata da Amazônia Legal, então tem que levar em conta esse na hora de priorizar os investimentos. O BNDES vai abrir uma linha de financiamento para a privatização de 4 grandes aeroportos, mas estuda a possibilidade de estender as concessões a pequenos e médios terminais.
Essa é uma modelagem possível, né? Eu acho que é plenamente possível a gente viabilizar o modelo de concessão em lote, né? E começar a pensar não apenas em aeroportos de forma isolada, mas começar a pensar numa malha aeroportuária que seja autossustentável. A Comissão Senado do Futuro examinou e aprovou hoje o relatório da política pública, a tecnologia da informação e o processo legislativo do futuro. O relatório traz, entre outras recomendações, que o Senado disponibilize todos os dados legislativos em formato que facilite o livre acesso e uso pelos cidadãos. Já a Comissão de Obras Inacabadas se reuniu para conhecer a proposta de plano de trabalho e fiscalização apresentada pelo relator Wilder Moraes. De dezembro de 2016 a abril de 2017, quando deve ser apresentado e votado o relatório final, a comissão vai se reunir com representantes de órgãos de fiscalização, representantes de instituições e órgãos de classe, vai também requisitar informações e visitar obras inacabadas. Mais recursos para a saúde e uma legislação que dê segurança para a realização de pesquisas clínicas no Brasil. Assuntos debatidos nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. No Brasil não há um marco legal para a realização de pesquisas clínicas com os seres humanos. Resultado? Atraso tecnológico, insegurança jurídica e riscos aos voluntários que se candidatam aos testes com medicamentos experimentais. A proposta no Senado cria comitês de ética, disciplina o armazenamento do material biológico, remunera e garante proteção aos voluntários. O pedido de vista da senadora Vanessa Graziotin adiou a votação para a semana que vem. E eu quero também, senhor presidente, uma semana para poder dialogar com o relator. No Brasil, só quem faz pesquisa são as universidades públicas, é o setor público, é a Fiocruz e não as empresas privadas. Assegurar ao direito dos pacientes o direito, não só a liberdade, o discernimento, mas também o direito de receber o medicamento pelo tempo necessário estabelecido nas regras internacionais. Então nós estamos aqui tratando de defender o interesse dos pacientes e quem está com câncer não pode esperar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mais recursos para o SUS. 70% das multas e recursos pertencentes à União, arrecadados nos acordos de leniência, serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde. A matéria será analisada agora na Comissão de Constituição e Justiça. Mais recursos para a saúde e recursos que de uma fonte diferente. Aqueles acordos de leniência entre empresas, de questões judiciais lenientes e que parte desses recursos, cerca de 70% desses acordos, eles sejam destinados ao SUS, mas se for de uma empresa privada não irá. Então, porque o SUS é do Estado brasileiro, não de uma empresa privada. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto da Câmara dos Deputados que regulamenta a atividade dos profissionais que produzem próteses e órteses, mas sempre sob a supervisão de um médico. A matéria segue agora para análise do plenário do Senado. O presidente Renan Calheiros recebeu hoje presidentes das centrais sindicais e o senador Paulo Paim, relator do projeto de lei que regulamenta a terceirização. Eles vieram discutir o texto e o calendário de votação da matéria. A preocupação dos representantes dos trabalhadores é com o trecho da proposta que permite a terceirização da atividade fim. Eles temem que ocorra a precarização das relações de trabalho. Nós queremos a regulamentação, mas nós não queremos a generalização. Então a nossa posição é que tenhamos, e vamos ter marcado dia 30, uma reunião das centrais sindicais com o senador Paim, para construirmos um caminho no sentido de ter um debate mais ampliado e que não seja assodado. O relator do projeto, senador Paulo Paim, diz que vai garantir o direito dos terceirizados. Essa também é a posição do presidente Renan Calheiros. Regulamentar os 13 milhões de terceirizados hoje, sim. Terceirizar tudo, não. Mediante isso, conversamos também com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E também chegamos a um entendimento com ele que o projeto que está lá, que trata também desse tema, não será votado, para que o nosso relatório seja apreciado no Senado e seja a linha de regulamentação dos terceirizados no Brasil. Com certeza, o meu projeto vai garantir que não vai ser terceirizado a atividade fim. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet,
senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.